direcionadas. Essas atividades, elas voltam para a sala de aula, aqui nesse momento síncrono. A gente reflete esses processos, o que foi feito, a maneira como vocês pensaram, o processo criativo em si, né? Ou seja, a gente depura os procedimentos que vocês adotaram, analisa esses procedimentos, aí tem um direcionamento. Altere isso, pense por tal maneira, e se você aplicar de tal forma, vocês levam isso para casa, né? Trabalham nesse material e a gente volta. Então, é um processo que vem. A gente já fundamentou os conceitos, né? Conceito de arte e cultura, conceito de linguagem, né? Conceito de artes em si, né? E a partir desses conceitos a gente vai trabalhando, né? Então, eu vou fazer a nossa apresentação aqui para a gente relembrar esse percurso que foi realizado, tendo em vista o nosso conteúdo, né? Então, nessa nossa 11ª aula, a gente já inicia, né, os processos composicionais dentro da linguagem musical, né? E qual caminho foi adotado, qual caminho que a gente percorreu nesse primeiro bimestre inteiro, que foi de conceitos base? No primeiro momento, a gente entendeu arte como um conceito relacional. Ele não é um conceito fechado, estanque, né? Ou seja, existem vários conceitos possíveis para artes, ao mesmo tempo que esses conceitos são variantes pelo tempo, né? Se lá no século XIX a arte era entendido como algo belo, hoje no século XXI a gente tende a observar manifestações artísticas de uma forma geral como expressões que nos convidam a uma certa sensibilidade do olhar, né? Isso depende muito da relação que nós, indivíduos, temos com, indivíduos observadores, temos com aquilo que a gente está observando, seja um objeto em si, um quadro, um grafite, né? Seja uma prática, por exemplo, um breakdance num duelo de MCs, como que a gente pode ali sensibilizar o nosso olhar, né? E tentar entender as práticas performáticas, o que está sendo apresentado ali em artes, né? A gente passou por vários caminhos para chegar nessa conclusão, e um dos caminhos foi o posicionamento que a Raíssa Pina traz para a gente, né? Independentemente se a gente curte ou não algo, isso não se descaracteriza enquanto uma manifestação artística. Por quê? Porque ela é dependente de fatores que não são unicamente subjetivos também, elas ocorrem na realidade, né? Uma manifestação, enfim, uma dança, uma performance de música, um quadro, né? Eles podem ir de encontro com o nosso conceito de beleza ou não, né? Ou seja, o parâmetro não seria somente o indivíduo, mas ao mesmo tempo é algo relacional, é algo que nós temos que encarar de forma sensível, né? Esse olhar que convida a uma outra interpretação da realidade. Então, arte é um conceito relacional, que depende da nossa postura com aquilo. Lembrando que o conceito subjetivo do indivíduo não pode ser transportado à coletividade, ou seja, eu não gosto disso, ponto, não é arte. Não. Né? Isso é uma relação de poder que um indivíduo está expressando com aquilo que ele está vendo, né? Tem que saber compreender as manifestações contextuais da arte de uma forma geral. E pensar que outras pessoas gostam também, né? Isso não descaracteriza aquela prática. A gente viu a arte dessa maneira. Depois a gente entrou no conceito de cultura como uma rede, né? Tendo essa ideia, né, essa metáfora de algo que se interconecta consecutivamente, né? Ou seja, a cultura não seria algo inacessível ou seria algo destinado a parcelas ditas cultas, né? Ou, enfim, parcelas abastadas da sociedade, né? Cultura não é algo que você acessa quando você tem grana, ou um local específico, por exemplo, ir num concerto, numa sala de teatro, numa sala de concerto, ou ir num teatro. Cultura não é isso. Cultura é o nosso fazer cotidiano, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a habilidade de representar e significar as coisas à nossa volta, né? E o resultado dessas significações, dessas ideias de mundo coletivamente construída, é o conceito antropológico de cultura, né? Então a gente viu cultura como uma rede de significados, né? Interconectados. E nesse conjunto de significados interconectados, que a gente chamou de cultura, tem um aspecto que é linguístico.
ou seja, uma ordenação específica, lógica, culturalmente fundamentada dessas representações, né? A partir do momento que eu falo a palavra casa, eu articulei sonoridades muito específicas, né, para acessar a abstração mental de casa. E vocês, a partir da percepção auditiva, processaram essa materialidade sonora que é casa, essa palavra casa, e a partir disso decodificaram essa ideia, essa representação do que seria uma casa, né? Cada um de vocês tem aí uma imagem mental para essa abstração. Isso não significa que não há uma ordem lógica dessas representações. Isso a gente chama de linguagem. Então, a gente viu 3 grandes áreas que pensam em linguagem. A linguística, né, com Trask, a musicologia, com David Byrd e o Kenneth Globe, e a história da arte, com o Jonathan Harris, né? Especificamente, em linguagem, a gente viu que essas estruturas elas possuem sentidos específicos, né? Que elas podem se correlacionar ou não com determinados aspectos da realidade. E a gente fez estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi com o povo Ayampara, lá da Bolívia. E a gente viu que tem uma ordem, uma lógica por trás da expressão cultural deles que diz respeito ao entendimento dos povos Ayampara, né? Entendimento de mundo, e que à primeira vista vai parecer estranho para a gente, mas é perfeitamente entendido naquela cultura. Assim como a prática da ópera lá em Salzburgo, na Áustria, no século XVIII, vai representar o entendimento austríaco do século XVIII do mundo, né? Depois disso, a gente viu a Bata do Milho em Serra Preta, na Bahia, para reforçar essa ideia de que essas estruturas de sentido dentro da música, elas não vão expressar única e exclusivamente sonoridades, mas sim representações de mundo, ideia de mundo, memória, reminiscências, ancestralidades, né? Então, cantar não é somente cantar. Cantar, às vezes, é acionar uma memória. Esse foi o nosso percurso conceitual, teórico, para a gente iniciar os nossos processos criativos em música, né? E entender música como linguagem significa observar ela como organizada de maneira linguística, ou seja, com essas estruturas de sentido ordenadas, lógicas, né? E simbólicas, à medida que elas correlacionam com a cultura, né? Não necessariamente elas são materiais, elas são abstrações. Então, observar música como linguagem é observar um conjunto de abstrações logicamente constituídas e ordenadas. Isso significa que a gente pode manipular essas abstrações também e empregar da maneira que a gente bem desejar, não é? É muito comum vocês, quando iniciar essas atividades, vocês falarem assim, essa batida é legal, achei massa essa batida que eu compus, achei interessante essas sonoridades que eu arranjei e que eu coloquei de forma específica. Tudo isso são representações dessas abstrações mentais que vocês possuem enquanto indivíduos criadores, né? Nós, seres humanos, fazemos cultura, né? Então, isso vai implicar dizer o quê? Primeiro, existe um sistema ordenado de representações em linguagem musical. Linguagem musical não é feita sem propósito, sem sentido, né? Não tem um sentido por trás de toda qualquer manifestação musical. Esses sistemas são culturalmente fundamentados e a gente pode acessar eles. Na nossa última aula da Bata do Milho, a gente acessou o que culturalmente fundamenta o canto lá em Serra Preta, na Bahia, né? E a gente observou e interpretou que aquele canto diz respeito a um passado de resistência quilombola, não somente um canto por cantar. Então, esse canto foi organizado, existe uma lógica por trás e a gente acessou essa lógica e percebeu que está falando de ancestralidades e memórias, né? Então, nós podemos manipular, nós podemos acessar e interpretar e compreender aquilo como culturalmente fundamentado, né? Isso indica que nós, qualquer indivíduo vivente que raciocina as coisas do mundo, pode ser entendido enquanto um agente produtor de representações. Então, nós podemos pegar essas ideias musicais e manipular da maneira que a gente bem entender, né? Ou seja,
é o que normalmente se denomina de expressão musical, se expressar musicalmente, né? Cantar da maneira que você acha legal cantar, compor da maneira que você acha legal compor, né? Tocar o instrumento da maneira que você acha legal tocar um instrumento, escutar uma música da maneira que você acha legal escutar uma música, não é? Mas tendo em vista que isso são desejos, práticas e comportamentos que estão fundamentados na sua cultura, né? Ou na cultura de um país específico. Por isso que é muito comum na Europa, né, ter salas de concerto. Isso é uma prática europeia de consumir, interpretar e vivenciar música. Outras partes do mundo, na Papua Nova Guiné, por exemplo, a música está em outra esfera da vida dos indivíduos, né? E eles se expressam musicalmente da mesma forma. Ok, mas quais são esses sistemas de representação e como que a gente pode manipular, ordenar e dar sentido a esses sistemas? Entendemos perfeitamente que, 1, existe, 2, eu consigo compreender, e 3, eu consigo manipular. Mas o que existe, o que eu consigo compreender, o que eu consigo manipular, né? Para isso, meus caros vetustos amigos, nós vamos fazer uma atividade, no máximo de 10 minutos, onde vocês vão acessar uma plataforma da Google chamada Songmaker. Eu vou deixar esse link no chat para vocês acessarem, tá bom? E nessa plataforma vocês vão explorar e conhecer o máximo de recursos possível que a Google desenvolveu nessa aplicação Songmaker, tá bom? Ao final desses 10 minutos, vocês vão enviar para o chat do Teams essas composições livres geradas e a gente vai refletir o que vocês criaram, como que esse sistema é representado, o que a Google abstraiu de conhecimento musical para deixar de uma maneira super intuitiva o pessoal do design gosta de chamar de UX, né? User Experience, né? É muito intuitivo aplicativo, a plataforma, né? Então, depois desses 10 minutos, viajando na batata, literalmente, mexendo do jeito que vocês quiserem, um processo de exploração livre, tá? Nesse momento da aula, a gente vai refletir sobre a organização das representações, o que está ali por trás, como que a Google pensou isso, né? Quais que são essas imagens mentais e abstrações que vocês agenciaram, tá? Antes de eu botar o link e fazer as famosas perguntas, está tudo entendido? Como que essa plataforma funciona? Vocês vão acessar, né, no Google, vão viajar, manipular, né, fazer o que realmente vocês desejarem ali de forma completamente livre. É um experimento, né? Depois que você, dentro desses 10 minutos, ficou satisfeito com a sua criação, você vai clicar em Save, que está no canto direito inferior do site que vocês forem acessar. Isso vai gerar um link, tá? Esses links vocês vão copiar e depois anexar no chat do Teams, tá? Resumindo, 10 minutos para fazer, acessar a plataforma do Songmaker da Google, compor de forma livre, salvar a sua composição através desse link que você vai depois colocar na plataforma e no chat. Tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Professor, você pode explicar de novo, por favor? A atividade? Isso. Ok. Vocês vão acessar o Songmaker. Eu vou botar o link no chat do Teams, tá? Vocês vão acessar essa plataforma da Google. E nessa plataforma, vocês vão explorar os recursos, tá? Não é direcionado nesse momento. Vocês que têm que explorar e conhecer e ver o que dá para fazer, tá? A Google desenvolveu essa plataforma com uma sensibilidade muito aguçada, né? Porque conseguiu condensar vários conceitos dentro do campo de conhecimento musicológico musical, né? Então não é uma coisa besta, né? É uma coisa super bem estruturada. Vocês vão entrar nisso, manipular dentro de 10 minutos, compor o que vocês quiserem compor. Depois que vocês terminarem, dentro desses 10 minutos, embaixo, nessa barra inferior,
tem save, a possibilidade de você salvar e compartilhar a sua composição. Então, você vai salvar, copiar o link que foi gerado e depois colocar no chat do Teams. Beleza? Ficou melhor explicado? Professor, Oi? manipular que você fala é criar? Exatamente. Criar livremente. Opa. Criar livremente. Entendi. Deixa eu só sair daqui. Beleza. Vocês vão criar livremente, tá? Tem uma ferramenta lá, aí se eu quiser Como? criar aquela ferramenta, eu posso criar. Não entendi. Fala de novo, por favor. Ó, eu vou mexer no aplicativo. Aí eu encontrei uma ferramenta lá e eu gostaria de fazer alguma coisa naquela ferramenta, qualquer coisa. É isso. Isso, exatamente isso. Por quê? Um dos objetivos dessa atividade é para vocês inicialmente se familiarizarem com os recursos dessa plataforma, para depois a gente ir direcionando os processos criativos fundamentado nos conceitos que a gente trabalhou e o que nós vamos trabalhar exclusivamente dentro de linguagem musical. Como que a gente pode pensar uma melodia como uma unidade de sons sequenciais, com determinados movimentos, com determinada estrutura? Como que a gente pode pensar o conceito de harmonia como um aspecto sincrônico ou encontro dessas sonoridades, também de uma maneira adotando movimentos, enfim, específicos, né? Mas nesse exato momento, vocês vão só viajar na batata. Né? Parece besta, mas não é não. Por quê? Porque vocês vão ter que explorar os recursos e demonstrar o gosto que vocês têm. Achei legal isso, não achei legal isso. Vocês vão estar realizando operações de escolha o tempo inteiro, tá? E é isso que eu quero mapear também. Certinho, gente? Podemos, então, marcar os 10 minutos, às 11h28. Tem como colocar um grave? Espera aí. Deixa eu só ver o que vocês falaram, gente. Bom, não entendi nada do que vocês falaram aqui, mas beleza. Vocês manipulem lá, tá? A questão específica da pergunta do Pablo, do grave, vocês vão descobrir que determinada região desse gráfico de representações vai estar uma sonoridade grave e outra região desse gráfico vai estar uma sonoridade mais aguda. Mas aí eu estou adiantando um pouco, tá? Alguma pergunta, pessoal? Nada, pessoal. Só queria falar que meu beat vai ficar muito foda, mano. Você não tem ideia. Massa demais. Então, 11h28, 11h29, a gente vê aí os beats loucos aí que vocês fizeram. Fechou? Vou deixar projetado aqui a parte específica onde vocês têm que clicar para salvar, tá? Qualquer dúvida, vocês recorrem aqui à projeção da tela.
Ô, professor, aí eu coloco o link no chat? Isso, Thaisa. Aí você, depois que você salvar e copiar o link, você pode botar lá no chat, tá bom? Ok. Exato. O professor, o som ficou tão brabo que se eu lançar no Spotify eu faço uma grana, viu? Bem. Olha o empreendedorismo. Tá certo. Música também é um mercado, né? Sim, saindo dessa aula aqui, acho que eu já vou virar beatmaker, cara, pra produzir uma galera aí no som. Fazer beat por 7 minutos, Gui. Fazer o beat do rap do Sonic do Mal, você vai ver. O professor está com o microfone desligado. É agora que eu vi, valeu. Aqui. Professor, Oi, diga. é para te enviar aqui no chat da reunião ou no chat privado? É aqui mesmo, né? É aqui mesmo da reunião, porque Beleza. depois fica salvo naquela página inicial, tá? À medida Enviei, que. enviei Oi, já. beleza. Então, pessoal, de qual maneira vocês acham que o Google organizou esse tipo de representação sonora?
Quais foram os critérios? Ele pegou alguns instrumentos, né? E como é que fala? Eu não sei o nome, mas as notas musicais. E aí foi, né? Criou ali a coisinha. Legal. E qual que é o critério de localização dessas notas? Como que elas são organizadas, na verdade? As notas mais agudas no topo e conforme vai descendo, mais grave vai ficando. Legal, isso mesmo. E o aspecto temporal, como que é o tempo apresentado nessa representação gráfica, né? Então, Pelo BPM, acho lindão. Vai fala ali o tempo que vai vir as notas e tal. Isso, tem a parte do BPM, né, que seria a velocidade que determinada coisa ocorre, BPM é batida por minuto, né, ou bit por minuto, enfim. Mas como que o tempo é representado? A ideia de tempo. A ideia de espacialidade tá, e vocês perceberam de cara, né? Algo que está acima, está disposto lá em cima, é agudo, né? Algo que está abaixo é grave. Isso é uma abstração, né? Isso é um critério de representação. Como algo que sai desse ponto e se eleva, vai ficando mais agudo, né? E agora, e o tempo? Como que o tempo é demonstrado? Cada coluna é um tempo? Cada coluna. Olha que ótimo, Isabela. Exatamente. Então, isso significa que existem marcações consecutivas que vão representar a ideia de passar o tempo, né? Não é isso, gente? Olha só que interessante. Voltar à nossa projeção. Depois eu vou ver especificamente cada uma das suas criações, tá, pessoal? Só agora que o nosso tempo é bem curto, tem 50 minutos só, vamos dar só um avançado para a gente refletir. Então, as perguntas vocês já responderam. De qual maneira que o Songmaker organiza essas possibilidades de representação sonora, né? Nessa ideia de algo agudo ficar em cima e algo grave ficar embaixo, né? E qual é a lógica que vai fundamentar o sistema notacional, né? Se a gente for pensar no tipo de representação, assim como o próprio Guilherme falou, e vocês identificaram, cada quadrado desse aí vai representar uma sonoridade específica. Do ponto de vista acústico, físico, esse som ele vibra numa determinada frequência que é medida em hertz, né? Isso é o que a física fala pra gente. Então, quanto maior a oscilação, né, quanto maior essa vibração, mais agudo esse som vai ficando, e quanto menor, mais grave. Isso é a ocorrência física, acústica, na realidade, ou seja, no mundo desse som, né, a partir dessa vibração específica de um ar, né. Acontece que isso é representado aqui no Songmaker através de cores diferentes, né, desses quadrados que vão ocupar colunas específicas, né. Então, cada cor vai ter uma sonoridade, vai ter uma frequência de som específica que nós denominamos notas musicais. A gente poderia falar que esse som que ocorre tem 440 Hz, ou a gente pode falar que esse som que ocorre se chama Lá, né? Esses sons eles vão estar dispostos numa temporalidade específica. Algo que acontece no início, ali mais à esquerda, e as coisas vão se desenvolvendo no tempo à medida que elas vão percorrendo um caminho da esquerda para a direita, né? Quando você pega algo para ler, você também inicia a sua leitura da esquerda para a direita, não é? A temporalidade da sua leitura obedece a esse mesmo sentido, né? Então, isso é uma abstração que nossa cultura ocidentalizada decidiu representar o passar do tempo, né? Algo que acontece à esquerda estaria inicialmente algo que vai se desenvolvendo à medida que vai percorrendo, se dá à direita.
Existem sociedades viventes no mundo que têm outro conceito de temporalidade, coisas que estão à frente, coisas que estão atrás, né? E esses sons que ocorrem em um determinado período de tempo, eles também são espacialmente localizados, que foram o que vocês perceberam. Esses sons mais graves abaixo, né? E esses sons mais agudos acima. Se a gente retira, não é? Retira a plataforma e fica só com os conceitos. O que isso lembra vocês? Essa representação simples se correlaciona com outro tipo de representação que vocês já conhecem de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento? Isso aí me lembra o plano cartesiano, né? Não é? Não lembra um gráfico? Física. Bem. Agora acontece Isso também. localizar algo que ocorre num tempo específico, num espaço específico. Não é? Isso é um evento. A música, né, ou o que a gente entende por música, seria um concatenar de eventos sonoros que a gente significa eles. Então, algo pode oscilar também, né? Esses locais do grave para o agudo, algo que acontece antes para algo que acontece depois, pode ser concatenado, né? Então, gente, o songmaker, uma partitura, que a gente já viu a ideia de música como objeto, vai se fundamentar, né, nessa leitura, né, o Guilherme até falou, cartesiana, né, de uma representação sonora. Localizar algo num tempo específico e localizar algo num espaço específico. Esse espaço pode ter o nome de notas musicais, Dó sustenido 4, Ré 3, Lá 7, ou pode ser 440 Hz, 1284 Hz, ocorrendo no tempo 3. Isso depende de como a gente vai representar. O songmaker decidiu representar por laranja, azul, verde, ocorrendo na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3, com um BPM específico. Vai determinar a duração daquela coluna, né? Claro que isso é uma das várias possibilidades de concatenação, né? Ou seja, de organização contínua de determinados sons, né? Uma escolha. Então, quando vocês escolheram cada um desses quadrados, escolheram as sonoridades que vocês desejaram num tempo específico, vocês estavam operando uma escolha dentro de uma grande, uma grande matriz, entre aspas, de sonoridades possíveis, né? Vamos imaginar que, culturalmente falando, os russos prefiram esse quadro esquerdo superior aí, que é essa onda que oscila, né? Parece, enfim, uma função, uma coisa assim. Os russos preferem esse tipo de organização. Os brasileiros, a que está abaixo, né? Os norte-americanos, a que está no canto direito superior, e os japoneses, o que está no canto esquerdo inferior. Isso significa que a maneira como esses eventos acústicos, reais, se dão na realidade, nós podemos representar dessa forma, né? Eles vão obedecer um desejo, e esse desejo é culturalmente fundamentado. Quando vocês pensam no processo de representação que vocês adotaram, né, livremente, e esse livre é muito, entre aspas, porque pode ter sido inconsciente, mas é determinado. Consciente ou inconsciente foi um desejo que vocês expressaram, fundamentado em diretrizes de representação que são culturalmente presentes na mentalidade de vocês, né? De várias possibilidades, vocês escolhem uma específica, isso é uma determinação, não é? Por que vocês fizeram isso? Então, tendo em vista que há toda uma lógica no processo representacional disso, né, que a Google conseguiu abstrair essa ideia que está presente, pelo menos no mundo ocidental, desde o século XI, que foi quando as primeiras vezes que os monges medievais, o Guido d'Arezzo, que foi um dos primeiros caras a sistematizar esse pensamento, algo que ocorre no espaço, em um determinado ponto do tempo e é localizado de determinada maneira, a Google conseguiu abstrair isso de uma maneira muito simples, muito intuitiva, que vocês recorreram, acionando esse universo de representações
tá? Que cada um possui. Agora, segundo passo, né? Nós não estamos para brincadeira. Atividade com 5 pontos para semana que vem. Eu vou deixar lá no Cigar também, tem que atualizar lá a página do Cigar para vocês, né? Mas qual que é a atividade? Vocês vão acessar o Songmaker, tá? Vocês vão elaborar uma pequena ideia musical. E qual que é a diferença dessa experimentação livre de agora para a experimentação livre que vocês vão tomar ao longo da semana? O filtro que vocês vão adotar ao longo dos seus processos de escolha. Vocês tiveram 10 minutos, tá? A gente tem um áudio aberto aí. Verifica, beleza. Vocês adotaram escolhas em 10 minutos, agora vocês vão ter uma semana. Então os critérios vão ser diferentes, né? Vocês vão ir lá, criar, não gostei. Aí faz um exercício de matemática, vai lá, preenche uma lista de biologia, não sei o que mais, lê o texto de história, voltou lá, acho que eu vou botar mais um quadradinho aqui, vou mexer nesse beat, mudar esse BPM, né? Então, vocês vão ter uma semana para esses processos de criação livre, tá? Então, vocês vão elaborar uma pequena ideia musical, né? Então, tem que ter uma estrutura narrativa ali por trás, que vocês vão determinar qual, e tem que ser fundamentado nos seus conhecimentos prévios, que são múltiplos, né? Aqui. Neste momento, não vai ter direcionamento quanto ao processo composicional em si. A partir do primeiro seminário, que vai ser a próxima aula, a gente vai pensar e refletir a processo de ornamentação em música, como que a gente pode pegar uma melodia e transformar ela, né? Como que a gente pode analisar esses processos em outras práticas, tá? Então, o que você deve realizar vai partir essencialmente da sua postura inventiva com a plataforma. O máximo que você for inventivo e explorar os recursos, melhor. Você vai explorar, criar e depois, na próxima aula, compartilhar com os colegas as suas criações. Salva o link da sua composição, aquela que você achou massa, que você quer compartilhar, tá? E não precisa enviar previamente. Vocês vão enviar no dia da composição, tá? E a partir da composição de cada um de vocês, eu espero que a gente consiga ver uma a uma dentro de sala de aula, máximo aí de 30 a 40 segundos para dar tempo, né? De cada uma dessas avaliações, tá? Para a gente pensar os processos criativos, nessa lógica de seminários. Vai para casa, reflete, faz, tá? E traz na próxima aula para a gente refletir em cima e ver quais foram os processos criativos que vocês adotaram. Alguma dúvida, pessoal? Do que tem que ser feito, como tem que ser feito? Dúvida não, mas professor, pensa só. Se em 10 minutos eu fiz o hit do ano, imagine uma semana. Aí eu vou virar seu sócio. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Deixa eu só parar a nossa apresentação. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem pelo chat. Não precisa compartilhar o link do Songmaker antes. Nós vamos ver no dia da aula, tá bom? E criem, se expressem, tá bom? Ficamos por aqui então, vocês estão liberados. Forte abraço, boa semana, boa atividade, descansem bem, tomem cuidado com o corona, tá bom? Até Não mais. esquece da gravação, hein, professor? Da Tchau, gravação. professor. Até semana que vem. Tchau, Falou, gente. professor. Abraço, professor. Abração, tchau, tchau. Oi. Nossa, meu microfone tá todo bugado, eu ia falar tchau, professor, mas eu não tava conseguindo ativar esse trem, falou aí. Falou, Miquel. Abração pra você, viu?